Bom, nós vamos começar a nossa sala VIP de hoje e eu quero agradecer desde já o pastor Marcos, que está aqui para a gente debater junto e conversar alguma coisa sobre o nosso tema. O Matias também, que tem nos ajudado aí. E o tema desse encontro é quando a resposta não é o que queríamos. Então eu vou começar aqui falando, senhores, de uma passagem de Samuel, que eu estava lendo Samuel hoje, e Samuel começa com uma história de um homem chamado Eucana. Ele tinha duas mulheres, uma chamava Penina, a outra chamava Ana. Penina tinha filhos e Ana não tinha nenhum filho. Ela é estéril. E todos os anos Eucana ele subia para uma cidade chamada Siló para oferecer um sacrifício a Deus. E por Ana não ter filho, Penina, que era a sua rival, ficava provocando ela. Ficava lá, não, você não tem filho, talvez ficava falando isso, afrontando ela. E a reação de Ana ela chorava, não comia e a tristeza tomava conta do coração dela. Então o que aconteceu? Ana, ela ora ao Senhor, pastor Marcos, e ela faz um voto. E se ela pudesse ter um filho, ela ia dedicar esse filho ao Senhor. E aconteceu isso. A oração foi respondida. Então ela teve um filho, Matias, e ela dedicou esse filho ao Senhor lá no templo. Mas o nosso tema é ao contrário disso, Essa aqui foi uma oração respondida. Mas a gente vai falar sobre quando a nossa oração não é respondida, ou quando a gente imagina que a gente vai receber uma coisa que a gente pediu e a gente recebe uma coisa diferente. Então o tema é quando a resposta não é aquilo que pedimos em oração. Com frequência Deus responde de maneira diferente daquilo que pedimos. Um pai, eu sou pai, você é pai, o Matias não é pai ainda, mas vai ser pai daqui uns dias, Matias? E nem sempre a gente dá o que o filho quer, E às vezes você dá aquilo que o filho precisa, mas não aquilo que o filho quer. Exatamente. E Deus dá para o filho, para nós que somos filhos de Deus, aquilo que é bom. Então, para a gente entrar nesse assunto aqui, o que fazer, eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso aí, e depois desse um exemplo, depois eu vou também dar um exemplo de experiência sobre uma resposta diferente da oração que eu fiz, ou uma não resposta de Deus. Deus simplesmente não respondeu isso e não atendeu o meu pedido. Então eu gostaria que vocês comentassem sobre isso. Quem quer começar? Bem, vamos lá. Seguindo a mesma linha que o presbítero Josmar ele estava falando ali, na verdade é assim, não é que Deus ele gosta de contrariar, na verdade aquilo que a gente pede, até peguei isso da frase do Augusto Nicodemos, mas é que Deus ele é infinitamente sábio, ele sabe todas as coisas. Isso. Ou seja, Deus ele pega o quadro por completo, ele vai olhar por completo. Nós somos seres limitados, que nós enxergamos só aquilo que está diante dos nossos olhos. E geralmente quando a gente pede algo para Deus, a gente, ou para o pai ou para a mãe, é porque criou dentro de nós um desejo de ter. Correto? O primeiro passo para a gente pedir é o quê? Vai criar um desejo de a gente ter algumas coisas. Isso desde a nossa infância, aí foi na adolescência, e aí vai indo a gente homens como homens maduros. E o que acontece, irmãos? Eu sou uma pessoa que desde a minha infância, eu sou uma pessoa assim que é difícil eu aceitar o não. Eu falo isso, eu sou muito difícil de eu aceitar um não. Vou citar um exemplo. Meu pai ele era mestre de obra, acho que no ano de 1996, acho que 97, não, um pouquinho, 1999, mais ou menos 98, meu pai era mestre de obra e chegou uma época em Salto que não dava mais para ele. Ele não queria mais ficar aqui. E minha mãe era funcionária pública, ela falou, para mim não tem problema, se você quiser ir embora, ele era da capital, ele queria voltar para lá para arrumar serviço, a gente vai. E aí minha mãe decidiu mudar, e eu fui totalmente contra. Eu lembro que fizeram despedida pra gente, a gente ia na Saltense, na época, no Paul Disc, dançaram aquela choradeira,
Eu fui embora, eu fiquei 2 dias lá em São Paulo e eu voltei embora. Totalmente fora da direção de Deus, mas o quê? Eu não aceitava isso, eu não queria. E eu sou muito difícil para aceitar o não, né? Deus, ele tem me mudado ao decorrer dos anos, porque eu sofri muito com isso. Porque às vezes não, eu tenho certeza que o não de Deus é o melhor para nós naquele momento. E às vezes a gente não consegue enxergar isso. A gente sempre espera um sim, né? Um sim, porque é aquilo que a gente deseja, né? Aquilo que está diante dos nossos olhos. E é interessante, antes do Matias falar aqui, é interessante que, acho que até nessa mesma mensagem aí do Augusto Nicodemos, ele fala que nós enxergamos as coisas, né, como algumas peças do quebra-cabeça, né? Mas Deus, ele vê tudo. E nós analisamos algumas peças, alguns instantes, mas Deus vê o completo, o quadro inteiro. Deus vê o quebra-cabeça todo ali. E isso a gente não consegue entender, né? Se você pegar numa passagem bíblica que faz uma referência muito bacana sobre isso daí, quando Saul ele era rei, e aí Deus fala, né, que ó, já rejeitei Saul, agora eu vou levantar um homem, tá lá na casa de Jessé. E aí o que acontece? Deus vai até lá o Jessé, apresenta todos os filhos, mas está faltando alguém? O que estava no pasto. Ou seja, o profeta ainda estava enxergando aquilo que estava diante dos olhos, mas Deus já estava enxergando. Estava enxergando além, né? E aí mais parte da visão, para não fugir muito do texto, mas é mais ou menos isso que Deus vê, né? Deus, ele viu o pastor Marcos há uns 22 anos atrás, um cara viciado em droga, né? As pessoas me viam, né? Uma pessoa ovelha negra da família que dava problema, criava confusões, mas Deus não. Deus via o Marcos virar um pastor, entendeu? Uma transformação de vida, ter família, é mais ou menos isso, pra gente poder dar direção. Usando ainda a base de Samuel, né? Muitas das vezes acontece isso conosco, né? Acontece isso, porque às vezes a gente, dentro da nossa ótica, daquilo que a gente pede, daquilo que a gente vê, a gente acha que é certo, né? Mas só que aquilo lá pode trazer consequências que a gente não esperava. Então muitas das vezes eu já fiz oração e eu falei assim, eu vou receber, Deus vai me dar. E de repente Deus não me deu, mas depois eu entendi, porque se Ele tivesse me dado, aquilo ali poderia de fato me tirar do propósito, me tirar do direcionamento que Deus tinha para minha vida lá na frente, né? Então, eu entendo de que nós somos limitados, né? Mas Deus, ele conhece o nosso amanhã, Ele conhece a nossa vida e Ele sabe até onde vai a nossa capacidade, né? Você imagina que hoje nós temos um exemplo, né? Um carro que anda 100, mas você pede um carro para Deus que anda 200. E se Deus te der esse carro, o que você vai fazer? Você vai se matar. Então, assim, eu entendo que assim, a gente é muito limitado no que pede, mas Deus é justo porque Ele nos dá a condição. E através da condição a gente luta até conseguir algumas coisas que a gente quer e ver que aquilo lá de fato valeu a pena esperar, valeu a pena Deus dar daquela forma. Assim. Eu já fiz oração, tipo assim, oração para o enfermo, Marquinhos, e o enfermo não foi curado. Não foi. Não foi. E eu me frustrei, falei assim, Senhor, mas eu estava com tanta fé. Sabe aquele dia que você acorda com fé, que você fala assim, não, hoje eu acordei crente, com muita fé, e eu orei nesse dia para a pessoa e a pessoa não foi curada. Então, quer dizer, foi uma resposta diferente daquilo que eu imaginava. Uma vez eu também fiz uma oração para entrar numa empresa e orei muito para entrar nessa empresa, mas eu não consegui entrar nessa empresa. Então, assim, foi uma oração que eu fiz, mas foi uma oração que não foi respondida da maneira que eu queria que fosse respondida. Daí às vezes a gente se frustra, né, nesse tipo de situação, mas Deus está no controle de tudo. Por quê? Porque de repente Ele até concede você entrar nessa empresa de tanto você pedir. Aí quando você chega lá, né, Ele já tinha visto todo o cenário antes de você e Ele sabe que ia acontecer alguma coisa com você. Daí você fala assim, eu já entrei em empresa que eu orei e que eu falei assim, não devia ter orado para entrar aqui, né? Me arrependi, Deus não queria talvez, eu insisti, jejuei, fiz aquilo e não era aquilo. Mas e hoje no cenário, você consegue entender? Porque Deus, Ele depois que passa o tempo, Ele nos permite entender o porquê. Um exemplo meu, também continuando, quando então meus pais foram embora, eu acabei ficando morando sozinho. E eu trabalhava de ajudante de caminhão na loja 100, ganhava menos de meio salário mínimo para poder carregar caminhão.
para você se manter com meio salário mínimo sozinho, é impossível, correto? Aí eu peguei e fui servir o exército. No exército eu vi uma oportunidade de seguir carreira, de ficar enganjado por uns 8 anos, aonde era 4 vezes mais do que eu ganhava. E eu pedi muito para Deus para mim ficar. E aí Deus não permitiu, eu não fiquei no quartel. Eu fiquei muito frustrado, porque eu retornei de novo a sofrer, né? Na verdade Deus queria o quê? Que eu passasse por processo. Olhando hoje, se eu pegar todos os meus companheiros, a maioria dos meus companheiros de exército que ficaram seus 7 anos lá, né? Não estou menosprezando, porque são pessoas trabalhadoras, batalhadoras, mas são pessoas que, infelizmente, alguns estão desempregados, outros estão num ramo que se paga muito pouco, e eu trabalho num ramo sem ter formação acadêmica, que eu ganho às vezes muito mais que um engenheiro. Às vezes acontece isso daí. Você está entendendo? Então o propósito de Deus, a gente não consegue, na verdade, assim, nós somos difíceis para passar por processo. Nós não queremos passar por processo do não. O processo do não, ele é dolorido. A gente só quer receber o sim, né? Sempre quer receber o sim, né? Josmar, só aproveitando aqui, né? Eu tive um momento da minha vida que foi o momento da decolagem. Do que eu pedia, Deus dava. Deus dá. E aí foi um processo muito bom, muito perfeito. Só que de repente aconteceu algo que eu meio que frustrei, meio que questionei a Deus, porque eu pedi casa, Deus deu, pedi carro, Deus deu, fui para a faculdade, concluí, Deus foi dando tudo, dando condição, me levando num patamar top. De repente meu pai fica doente, e aí os médicos falam que ele já está com câncer em fase terminal. Eu falei, opa, a última resposta ainda vem de Deus. Estou falando com Deus todos os dias e as coisas estão fluindo. Só que quando eu fui falar com Deus, Josmar, Deus não respondeu do jeito que eu queria. E em pouco tempo ali ele levou meu pai, e eu fiquei chateado com aquela situação. Eu falei, ué, e agora? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu estou em pecado? O que aconteceu comigo? Que Deus estava respondendo tudo, né? Mas fazia parte, era um propósito de Deus aquilo lá. É um processo, igual o Marquinhos falou, um processo, né, professor Marcos? Então assim, é um processo que eu me frustrei no momento, mas depois eu entendi, né? Fazia parte daquilo que Deus queria trabalhar até ali com meu pai e com a família. E quando entra nessa área da saúde, a gente tem muito mais dificuldade de entender. Por quê? Nós sabemos que, igual o apóstolo Luiz Hermínio fala, nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Então, se Jesus não voltar para arrebatar a igreja, eu sei que uma hora eu vou morrer. Eu sei que uma hora minha mãe vai morrer, meu pai já falecido. Só que pra gente aceitar isso... complicado, é difícil. Né? E pra gente aceitar isso? E esse é um não muito difícil, é muito dolorido esse não. Porque de repente, Marquinhos, você está passando por uma situação, você pede, Deus responde. Aí chega na saúde, Deus não responde. Você fala cura, assim, Senhor, não é para cura. E cadê o poder da cura? Outro dia tinha um irmão, até ele deu um testemunho aqui, que ele orou para a pessoa ser curada, e a pessoa morreu, né? Isso, foi mesmo, é verdade. Eu ia glorificar até nesse dia. Isso. Eu falei dar glória a Deus, mas falou que morreu. Morreu. Ele contou bonito. É uma oração não respondida. Agora, assim, entrando aqui no que o Matias falou, pessoas deixam a fé por achar que sua oração não foi respondida? Você acha que as pessoas deixam a fé por achar que a oração dele não foi respondida? Eu acho que existe pessoas que elas são muito instáveis. Não vou radicalizar, falar que essa pessoa nunca serviu a Deus, mas eu acho que o momento do processo, às vezes a pessoa ela não consegue assimilar e ela culpa Deus das coisas. Aí ela fala, esse Deus que eu vou servir, esse Deus que faz coisa ruim para mim, eu vou mais nessa linha de pensamento. Deus que não consegue salvar, né, ou curar alguém. Ou curar e vai culpar Deus por causa disso. Eu não tenho emprego, então porque eu oro e eu não consigo emprego. Então, mas daí a gente tem que olhar a Bíblia sempre fala pra gente olhar para os homens de referência, os heróis da fé da Bíblia. O José não foi isento de passar por provação, Moisés não foi isento de passar por provação, Davi não foi isento de passar por luta, por provação, e muito menos Jesus. Não é verdade? Que Jesus, uma hora, ele fala, se for possível, passa de mim esse cálice, mas, todavia.
O problema maior, pelo menos assim, a gente só olha as vitórias, só as conquistas, esquece de fato do processo, né? A gente olha, mas Deus fez isso e aquilo com José, Deus fez com Davi, e por que não vai fazer comigo? Mas o processo para ele chegar lá foi árduo, e aí você pega e fala e desanima no meio do caminho, né? Por isso que assim, eu já presenciei muitas pessoas fazendo o seguinte questionamento: por que tal pessoa consegue e eu não consigo? Então, se ela não está respeitando o processo, ela está fazendo umas comparações que não deveria, e aí ela desfoca, sai da presença de Deus, porque diz que Deus não está respondendo. Não é. É um período em que Deus está em silêncio, não é que Ele está em silêncio, Ele está te permitindo um processo para lá na frente você entender, só que no meio do processo você pega e sai da vontade de Deus. Obrigado. Você falou desse processo aí, e é assim, é mais difícil a gente fazer uma oração igual aquela oração de Sadraque, Mesaque e Abednego, falando, mesmo que Deus não nos livrar, a gente continuaremos a não adorar a imagem do rei, do que você fazer uma oração, né, pedindo para Deus salvar alguém, né? Sim. É bem mais complicado você fazer essa oração, porque você precisa ter muito mais fé, você precisa ter muito mais, assim, saber o que Deus vai fazer mesmo na sua vida, porque senão... Ali no Sadraque, Mesaque e Abednego foi uma convicção muito grande. Foi uma convicção muito grande, e eles toparam, aquece, quantas vezes mais ele falou lá, não lembro o texto, mas pode aquecer, aquece a fornalha e pode jogar, porque se eu morrer eu vou estar com Cristo. Se eu não morrer, eu sei que Cristo vai me salvar e o nome dele vai ser glorificado. Você imagina se um dos três falasse contrário, e aí, será que vai dar certo mesmo? Certo. Então já teria talvez influenciado os outros dois. É de se pensar sobre isso, né? Bacana. Bom, vamos lá. É muito fácil ser crente quando tudo dá certo, né? Tudo está bom, mas o grande desafio é amar a Deus quando parece que tudo está errado, né? Assim, eu vejo assim, igual a gente já comentou aqui, nós somos todo dia, diariamente confrontados com a nossa fé, né? Pessoas que não professam a mesma fé, né? E às vezes, né, eu lembro que às vezes eu estava na empresa e eu ia falar de Deus para algumas pessoas, daí as pessoas falavam assim, mas se Deus existe mesmo, então por que tem tanto mal no mundo, né? Por que muitas pessoas estão atribuladas? Por que tem tantas catástrofes, né? Tanta coisa acontece aí, né? Se Deus existe mesmo, né? E as pessoas às vezes questionavam assim, onde está a sua oração, onde está seu Deus? Então é fácil assim, adorar a Deus, né, e falar que tudo dá certo quando tudo dá certo, mas e quando as coisas dão errado, né? O que fazer, né, quando as coisas dão errado? Como levar essa fé para frente, Matias? É complicado, Josmar, mas assim, a gente não pode sair do propósito, porque eu entendo que faz parte, né? Porque assim, eu já ouvi muitas pessoas falando assim, nossa, mas a pessoa sofre tanto e não desiste desse Deus, né? Mais ou menos o que aconteceu com o Jó, né? Mas ela tem uma esperança, né? Porque Deus ainda, mesmo que Ele não está respondendo do jeito que a gente gostaria que fosse a resposta, né? Mas assim, Ele ainda está no controle, né? Eu penso assim, então assim, eu insisto em continuar, mesmo que parece que não está indo para mim, mas assim, está no controle de Deus. Quando a gente acha que Ele não está no controle, aí que Ele está no controle, né? A Bíblia, ela é a resposta para todas as nossas dúvidas. A verdade é essa. E a gente não recorre a Deus, não recorre à oração, quando a gente tem a negativa da resposta. Em 1 João 5,14, a Bíblia fala assim, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Essa é uma oração que você nunca vai ter uma resposta não de Deus. Correto? Porque, Josmar, você pode pedir hoje, Deus, eu quero trocar de casa, Senhor. Me dá essa oportunidade de eu ir para uma casa maior. Agora, se você falar assim, Deus, o desejo do meu coração é trocar de casa, mas eu quero pedir segundo a sua vontade, o que é melhor para mim? Boa. E algo que glorifique a Ele. E também, algo que glorifique Porque a Ele. Porque às vezes você pede alguma coisa para Deus, Pastor Marcos,
Matias. E essa coisa, ela não glorifica a Deus. Então você não recebe aquilo de Deus. Então você tem uma negativa de Deus, né, em relação a isso. Porque, apesar de você receber um não de Deus, um não também é uma resposta. O não também é uma resposta. Se você, um livramento de alguma coisa. Se você pergunta alguma coisa para você, eu respondo não, é uma resposta, não deixa de ser uma resposta. Eu creio que o não de Deus, ele nunca é para maldade. Isso. Nunca vai ser para maldade, vai ser sempre para o bem. Então até um não de Deus é bênção para nossas vidas. Até o não de Deus é bênção. Até o não de Deus é bênção para nossas vidas. Concorda ou não? Concordo plenamente. E só aproveitando um gancho do que o pastor Marcos comentou, né? É até algo que a gente precisa fazer mais nas nossas orações, né? Segundo a vontade de Deus, né? A gente costuma fazer segundo a nossa vontade, né? Segundo a minha vontade, que passe essa pandemia, que passe tudo que está acontecendo, que eu volte à minha rotina, mas é a vontade de Deus. Então, assim, a gente tem que começar a refletir um pouquinho mais isso. Sobre a vontade de que Deus quer fazer. Eu acho que a oração mais difícil de fazer é a oração do Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso é uma oração muito complicada. Seja feita a vontade de Deus, né? Assim na terra como no céu. O que acontece? Muitas vezes, eu vejo assim, que às vezes você, eu quero, você imagina uma coisa que você quer muito aquela coisa, aí você vai orar para Deus, não, eu quero, Deus, eu quero, mas você nunca fala o que vocês falaram, né? Nunca põe lá, não, Deus, eu quero, mas é segundo a tua vontade. Mas mesmo que você ora segundo a vontade de Deus, você nunca espera que seja segundo a vontade dele. Sempre que seja a sua vontade. Porque o seu ego, né? O seu ego, o seu desejo, aquilo que você quer. Eu muitas vezes já me deparei de dobrar o joelho e desejar isso e o Espírito Santo falar, mas pede então conforme a minha vontade. Fica mais difícil. E aí, sabe o que acaba acontecendo? Você acaba até negando a fé, porque na hora dessa oração, porque se você não quer entregar totalmente a Deus, porque você teme o não de Deus, entendeu? Você sabe que aquilo não vai acontecer. E você para de orar, né? Isso. Às vezes até para de orar porque não vai acontecer mesmo e você fala assim, não vou mais orar. Mas a gente, assim, quando você fala segundo a vontade de Deus, eu acho que você está sujeito ao que Deus quer sobre a sua vida, a tudo que Ele quer. Isso mesmo. Né? Então você se entrega a Deus. E o que acontece muitas vezes é que a gente não nos entregamos ao Senhor. Né? Você não entrega, você entrega, mas você não entrega 100% da sua vida a Deus. Quantas vezes a gente levantamos pela manhã e a gente tem que fazer alguma coisa e a gente não entrega os nossos projetos nas mãos de Deus. Eu acho assim, outro dia eu ouvi uma frase que é legal, que fala assim, se você não consegue entregar os seus projetos, né, o projeto que você está fazendo nas mãos de Deus, então procure outro projeto. Porque para que você possa colocar, se Deus não fazer parte disso, então você tem que procurar uma outra coisa. Então tudo que a gente faz e que Deus não faz parte, que Ele não está ali nos ajudando, nos auxiliando, né, essa frase diz que você tem que mudar o seu projeto, mudar a sua linha de raciocínio. Por quê? Porque todas as coisas você tem que fazer com que Deus faça parte desse projeto seu. Porque Ele nunca vai cometer erro. Não, nunca vai cometer erro. Deus Ele nunca vai cometer o erro. Embora pareça fácil, mas é difícil, não, Marquinhos? Não, assim, a gente bater no papo, a gente abrange, mas você viver isso na carne, na pele, é muito difícil. Ainda mais a gente que vive, eu costumo dizer, Josmar, numa geração imediatista. A geração fast food, a geração que quer tudo pro momento, que quer tudo pro agora. E nós somos assim, a gente quer tudo pro agora. Isso. E aí eu sempre comparo, quando eu estou muito imediatista, eu sempre comparo a plantação. Eu não vou jogar uma semente agora para colher ela amanhã, não tem como. Tem oração que Deus, tem oração que Deus ele pode até te dar um sim, mas Ele quer que você busque mais. Aí nós vamos entrar aí, Josmar, vou até te perguntar. Em toda oração, Deus fala não e sim, ou Ele fala espera um pouquinho? Às vezes Ele fala espera um pouquinho. Por quê? Porque Ele quer que você tenha mais relacionamento com Ele, vai buscar. Não, no caso de Ana, né? Que ela buscava. E vários anos ela subiu até lá, até que Deus ouviu a sua oração. E se ela tivesse desistido? Talvez não teria o filho. Ou teria o filho, mas com propósitos diferentes. Propósito, né?
com propósitos diferentes. Deus faz tudo certo, os seus propósitos. Né? É interessante isso daí. Interessante de que talvez não tivesse tido toda essa linhagem, né? Você viu que o propósito de Deus como foi perfeito, né? E chegou até nós. Isso. Eu tô falando isso porque o Billy Graham, ele foi questionado uma vez sobre isso. E aí ele falou assim que Deus, ele nos responde com não, ele nos responde com sim, e às vezes ele nos responde com espere. E é difícil você entender assim, o tempo de Deus, né? Totalmente. Igual você falou, a gente é muito imediatista. E a gente é difícil de entender o tempo de Deus, Marquinhos, porque, vamos supor uma pessoa que está, um exemplo, uma pessoa que está doente, ela está muito doente. E ela precisa da cura, e ela quer a cura, e ela quer que aquela cura seja uma cura rápida, para que ela saia daquela situação de dor. Passar aquele processo, passar o processo. Mas assim, tudo tem o seu processo, tudo tem um tempo determinado. Então, assim, é no tempo de Deus. Eu acho que a fase mais difícil, eu acho que é quando a pessoa está passando pelo processo. O Marquinho, sabe uma coisa que eu fico muito pensando, né? Geralmente aqui, numa conversa, se você fala não pra mim, eu pergunto por quê. Esse porquê ele vai desencadear algumas coisas. Eu imagino que tem coisas que Deus responde como não, ponto final, acabou. Só que a pessoa fica relutando pra ver se consegue um sim de Deus. E nesse sim, aí ela destrói a família, ela destrói a vida, ela acaba com tudo que tem, mas Deus já falou, não vou te dar, não vai acontecer. Não vira a página, né? A pessoa não e ela fica ali. Bom, a gente falou que Deus, ele responde com não, responde com sim, e às vezes ele responde com espere, né? Mas agora, assim, qual que é, assim, o que você pode falar, né, para as pessoas, né? O que a gente pode falar para as pessoas que estão nos ouvindo sobre tudo isso que a gente falou, né? O que a gente pode ajudar essas pessoas? Vamos supor, uma pessoa que está passando por um problema, mas que ela recebeu um não e ela está triste e ela precisa mudar essa situação, né? Como que a gente pode ajudar ela numa palavra? Ou se não, aquela pessoa que recebeu um sim, mas talvez esse sim vai acontecer alguma coisa assim para frente, né? Que ela não viu. E de tanto ela pedir, insistir, eu também não sei se Deus, né? Será que se Deus, você insistir, Ele te dá aquilo que você não precisa e depois acontece alguma coisa lá na frente? Talvez o não de Deus pode ser para agora. Né? O pastor Silas Malafaia, ele pregou uma mensagem há muitos anos atrás que ele falava quando Deus abençoa e o homem joga a bênção fora. Tem gente que não está preparado para ser abençoado. Tem gente que não está preparado para receber. Um exemplo, um menino de 10 anos com desejo de comprar uma moto 1000 cilindradas. É o momento dele andar numa moto 1000 cilindradas com 10 anos de idade? Se ele pedir para Deus, Deus vai fazer o quê? Qual vai ser a resposta de Deus? Não precisa nem... não. Agora, quando essa pessoa ela tiver já madura, formada, habilitada para poder fazer isso, e ele deseje, e Deus coloca condições para ele ter, e aí ele vai e pede para Deus, e a Deus responde o sim. Existe isso também. Às vezes o não de Deus pode ser um não para agora, mas pode ser um sim para o futuro. Pode ser alguma coisa. Pode ser alguma coisa. Ou é assim, na verdade é assim, Josmar. Deus, ele tem muito mais para nós, na verdade. Até a Bíblia fala, né? Muito mais do que a gente pede, pensa ou imagina. Eu acho que a pessoa que recebe o não, ela tem que continuar amando a Deus sobre todas as coisas, continuar firme, né, com Deus, que as portas vão se abrir para ela. Deus, ele jamais vai deixar a pessoa frustrada e jamais vai deixar a pessoa triste por causa de simplesmente uma resposta. Deus, ele tem um projeto de vida para a pessoa. Não é uma coisa que vai fazer com que a pessoa ela fique frustrada. Ela tem que olhar pelo completo. Opa, Deus, ele tem um plano na minha vida. Ele me deu um não, agora eu estou triste, então eu tenho que levantar a cabeça, me posicionar diante de Deus e prosseguir. Prosseguir, vou continuar. Sim, eu tenho uma colocação para fazer. Talvez aí você que está me assistindo, que está nos assistindo, talvez esteja num período de não
Um período onde que tudo que você pede, Deus responde como um não. Então, assim, ainda voltando um pouquinho a respeito de que o pastor Marcos falando, né? Será que aquilo que você está pedindo é segundo a vontade de Deus? Será que, assim, não é o momento da gente analisarmos se de fato aquilo, lá na frente, talvez daqui 2 anos, daqui 1 ano, será necessário? Será a prioridade? Será aquilo que de fato vai melhorar, vai mudar? Então, assim, eu queria deixar para você isso, né? Se Deus está respondendo como não, de fato é uma resposta. E é o momento de você entender de que é hora de virar a página. Andar, né? Andar. De sair dessa estaca, de pedir. Peraí. Posso só fazer uma frase? Favor. A resposta de Deus nem sempre é a que queremos ouvir, mas sim a que precisamos ouvir. Top. Bem fechado, bem falado aí. Eu vou deixar também uma frase aqui que diz que pedir, a gente tem que pedir segundo, igual a gente falou aqui, segundo a vontade de Deus. Né? Nós precisamos ter motivos puros, não apenas para buscar alguma coisa de Deus para gastar em nossas cobiças, mas pedir isso segundo a vontade dele. E com certeza, se você pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus, né, Deus vai te conceder aquilo que você pediu, segundo a vontade dele, não segundo a nossa vontade. Renúncia, né? Renúncia. Amém? Amém. Então, quero agradecer a vocês por esse encontro aqui, por essa palavra, né, foi bom a gente conversar sobre isso daí. Pena que o tempo é pouco, né? Mas, é curto. Mas quero agradecer a vocês. Deus que abençoe a sua vida, Matias. Deus que abençoe a sua vida, pastor Marcos. Amém. E esse encontro foi de grande valia. E você que está ouvindo, né, se coloque diante de Deus e faça um pedido segundo a vontade dele. Amém. Deus abençoe.